tema dessa noite é Eterna Consolação. Nós vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 13 a 17. Antes de nós lermos, deixa a sua Bíblia aberta. Eu sempre tenho trazido esse slide para esclarecer algumas coisas. E hoje eu trouxe um ponto que vocês já viram e dois outros pontos que vocês ainda não viram. Primeiramente, esse é o propósito, isso aqui eu tenho falado desde o primeiro sermão. O propósito de toda a epístola de Paulo aos Tessalonicenses é trazer consolo. Esse é o propósito, trazer consolo aos irmãos que estavam sendo perseguidos e também corrigir falsos ensinos com respeito à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, tinha uns irmãos que estavam deixando de trabalhar, porque eles falavam, Jesus vai vir mesmo, então nós nem trabalhar precisamos, nós não precisamos mais de trabalhar. Então eles estavam tendo um entendimento errado sobre a segunda vinda de Jesus, e nós já vimos a correção de Paulo nos dois sermões anteriores. Bom, eu quero falar um pouquinho, antes de nós iniciarmos e lermos o texto, sobre essa palavra consolo. A palavra consolo, que aparece no texto hoje, da onde eu tiro o tema eterno consolo, ou eterna consolação, no original grego é paraklesis. É um termo grego aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego, e eu estou trazendo esse termo com um propósito, porque esse termo é da mesma raiz para designar o Espírito Santo, que é chamado em João 14, 26, de o Consolador, Parácleto. Então, olha, Paraclesis e Parácleto, o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. E aqui nós temos um termo falando sobre o eterno consolo, que logicamente vem pelo Espírito Santo. E esse consolo, ele é muito mais do que simplesmente um consolo em meio ao luto, mas é um encorajar. É uma motivação forte e genuína, é um empurrar, é um exortar, é um colocar no trilho correto. Não tem quando está fora do trilho o trem, ele vai cair, ele vai bater, ele vai para um lugar que não é correto. Então é colocar no trilho de novo, é esse encorajamento para a vida cristã. Portanto, no capítulo 2, Paulo, corrigindo os erros quanto à segunda vinda de Jesus, no trecho final, que é o trecho que nós vamos ler agora, ele apresenta a vida cristã baseada nessa experiência do amor de Deus e não numa especulação apocalíptica. Ele está falando sobre a vinda de Jesus. Normalmente, vinda de Jesus, o que a gente tem em mente? Apocalipse. E hoje em dia tem muita especulação. Quando Jesus vai vir? Ele já veio. Ele está vindo. O anticristo está aí. E o chip, a vacina é o chip. Não é assim? Não, esqueçam isso. Vamos ter uma experiência profunda e íntima com o amor de Deus, com o Espírito Santo. Vamos provar da presença e do consolo do Espírito Santo. Isso é mais importante do que ficar com especulações apocalípticas. Esse é o propósito do final do capítulo 2, que nós vamos ler agora. Então vamos lá, vamos para o texto, sem mais delongas. Versículo 13 diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isto que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, que essa eterna consolação, que esse fortalecimento do Senhor, que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai, seja sobre nós nessa noite. Que possamos compreender esse texto e possamos ser consolados pelo Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador das nossas almas. Em nome de Jesus, glorifique o teu nome, edifica a tua igreja para a tua honra e glória. Amém.
Eu quero introduzir, antes de nós vermos os pontos desse texto, com uma pergunta: o que nos consola? Na época do seminário, nós fazíamos essa pergunta constantemente em tom de brincadeira. Quando nós estávamos naquela semana, normalmente a última semana de junho ou a última semana de novembro, aquela semana corrida, cheia de trabalhos, uma semana extremamente tensa, que a gente estava virando à noite e tudo mais. Quando a gente vinha um irmão desanimado, a gente batia no ombro e falava: irmão, você sabe o que nos consola? E ele virava para nós, olhava com o rosto assim, e a gente respondia de uma maneira forte e imponente: nada, nada nos consola. E a gente caía na risada. Claro, é uma piada. Nós fazíamos isso só para rirmos, mas de fato nós temos um consolo. Agora, existem muitas pessoas que acreditam que nada, realmente nada consola, que não existe consolo nessa vida, que diante dos dilemas e das dificuldades da vida, então, isso que eu contei não é uma piada, não é uma brincadeira, mas é a pura verdade para eles. Diante dos dilemas da vida, nada pode consolar. Eles estão fadados, nós estamos fadados nesta vida ao sofrimento, à angústia. Nós estamos fadados à dor, à doença, e nada pode consolar. Você já se encontrou com alguma pessoa assim? Você às vezes é assim, é uma pessoa pessimista, que vive toda vez para baixo, fala: está tudo bem? Não, está tudo ruim, sabe, reclama o tempo todo. Você já se encontrou com pessoas assim? Às vezes são pessoas que estão passando por problemas psicológicos sérios, como depressão, mas às vezes não, são pessoas que acostumaram a serem pessimistas. Agora, existem outras pessoas que são extremamente encorajadas. Lembre-se, consolo e encorajamento, aqui nesse texto, são significados semelhantes. Paráclitos, ou paraclese, significa tanto consolo como encorajamento. Então, algumas pessoas que são encorajadas por causa dos seus méritos, por achar-se, e aqui eu coloquei um achar, porque na verdade ninguém é melhor do que ninguém. Mas essas pessoas se acham melhores do que as outras. Ah, eu conquistei isso, eu conquistei essa riqueza, eu conquistei meu diploma de doutorado. E por causa das suas conquistas, os seus troféus que ele coloca com muito orgulho na estante da sua casa, ele se sente encorajado o tempo todo. Porque ele gosta dos aplausos, da fama, da glória, do poder. E o seu encorajamento vem dos seus méritos. Será que isso que pode nos encorajar? Buscar méritos, buscar troféus? Agora, outras pessoas são encorajadas pela força de vontade, pela capacidade de ser vencedora, que é bem autoajuda, pela inteligência da humanidade, ou pela própria humanidade. E aqui eu estou utilizando não no sentido de referir-se a todos os homens, mas referir a um aspecto do homem que nós utilizamos o mesmo termo. Nós falamos que nós temos humanidade, como se isso fosse algo extremamente bom. O homem consegue por si próprio se salvar, amar o outro, ter compaixão, porque ele tem humanidade. Eu me lembro um filme bastante filosófico, Transformers, onde o Optimus Prime está discutindo com um ser humano lá sobre a humanidade, e esse ser humano fala: não, continue tendo fé em nós, continue tendo fé na humanidade. A humanidade é um povo, é um povo mesmo, uma raça nova, mas está crescendo. Não perca a fé na humanidade. Tem pessoas que têm consolo nisso, que a humanidade vai deslanchar, vai melhorar. Talvez a gente precisa voltar no século passado e ver as duas grandes guerras mundiais, o nazismo que matou 60 milhões de judeus, e tudo isso que nós estamos vendo nos nossos dias, a corrupção matando pessoas. Será que a humanidade por si só pode se salvar? O consolo está na humanidade? Ou, outro problemão, num líder político? Ou numa filosofia nova? Ou na força econômica da nação? Eu já vi, e já falei também isso, pessoas dizendo: ah não, mas o Brasil se recupera facinho da crise, porque o país é muito rico, tem muita matéria-prima, tem muito gado, muita soja, nós vamos recuperar. O Goiás é cheio de gado, o Goiás não vai passar por crise não. E aí a gente está pagando carne de boi a R$40 o quilo. Então,
Força econômica da nação? Será que isso consola um líder político? A idolatria de líderes políticos? Há pessoas que falam mais dos seus líderes políticos do que o próprio Cristo. Como? Eu não entendo isso. Eu não compreendo isso. Eu tenho muitos e muitos e muitos irmãos nas mídias sociais, e eu vejo os irmãos que nunca falaram uma coisa sequer de Cristo, mas todos os dias defende o seu ídolo político. Será que é isso que nos consola? Então, neste texto, Paulo está pensando numa fonte interior de encorajamento que capacitará os leitores a enfrentar com confiança quaisquer provações que possam existir à sua frente. É eterna no sentido de perdurar a totalidade desta era e continuar na próxima como a vida eterna. Aqui, esse autor que eu estou citando, um comentarista, Marshall, ele já está dizendo que o que nos consola é o que perdura eternamente, isto é, a vida eterna. Agora nós vamos compreender bem claramente o que é a vida eterna, o que é essa salvação, o que é o que nos leva a termos certeza que seremos salvos eternamente e teremos a vida eterna. Isso é o nosso consolo. Então o consolo, o encorajamento que Paulo está querendo trazer aqui, não é nenhum desses anteriores, é outra coisa. E nós vamos compreender agora. Amém? Vamos lá? Eterna consolação. Primeira coisa, Deus, e olha, todo consolo real e genuíno e verdadeiro tem que começar com Deus. Deus nos escolheu para a salvação, pela santificação e fé. Olha aqui que Paulo diz aí no versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma gratidão de Paulo. Paulo ele começa agradecendo esse texto e ele vai terminar com uma oração, com um pedido de oração, um pedido duplo de oração, que nós vamos chegar lá. E ele começa agradecendo com um mas devemos sempre dar graças a Deus. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um contraponto. Ele está agradecendo a Deus pela igreja de Tessalônica, e essa gratidão por essa igreja está contraposta com a condenação dos ímpios, que está lá no versículo 12, o versículo anterior. Se você voltar aí o versículo anterior, você vai ver que o texto da semana passada, o texto da pregação da semana passada, termina em juízo. Deus condenando os ímpios, Deus condenando aqueles que amam a injustiça, que têm prazer na injustiça. E aí, contrário a essa realidade, entenderam? Paulo está confortando seus leitores, está confortando a igreja de Tessalônica com um pensamento contrário à condenação, à sentença de condenação que não cairá sobre a igreja. Ele está dizendo: olha, vocês não serão condenados. A realidade eterna daqueles que amam a injustiça, daqueles que estão distantes do Senhor, é banimento eterno, é condenação, é juízo, é castigo. Mas eu dou graças por vocês, igreja. Porque vocês, igreja do Senhor, igreja verdadeira, vocês não serão condenados como os ímpios. Por quê? Porque Deus os escolheu livre e voluntariamente desde o princípio, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Então Paulo ele começa a fundamentar, ele está construindo uma casa aqui. Pensem na construção de uma casa, de um prédio. O que primeiramente nós temos que fazer? Colocar as bases, os alicerces da casa. Então Paulo está fundamentando, está colocando a base, está colocando o alicerce do nosso consolo. Porque esse consolo, esse encorajamento, não é qualquer coisa. Não é só uma palavrinha de autoajuda dizendo: vai tudo ficar bem, vai melhorar. Deus é bom, Deus é Pai. Não, ele está indo no profundo, no âmago da questão. Ele está dizendo: olha, vocês não serão condenados porque Deus os escolheu.
E ninguém obrigou a Deus nessa escolha. Foi uma escolha livre, foi uma escolha voluntária. Deus é soberano e Ele assim quis, desde o princípio, antes da criação do mundo. E meus irmãos, a escolha soberana de Deus implica em amor. Por isso que Ele diz, porque, irmãos, amados pelo Senhor, a sua escolha foi uma decisão de amor para a salvação do pecado e da mentira. Quando Deus escolhe alguém, Ele elege alguém, Ele decide salvar essa pessoa, Ele o ama. E o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é eletivo. O amor de Deus não é o amor igual aos nossos amores terrenos, efêmeros, amores conjugais que muitas vezes se rompem pelo divórcio. Não, o amor de Deus é eterno e não se quebra, não se rompe. Então Ele amou, Ele diz: irmãos amados pelo Senhor, Deus os escolheu. Aqui nós temos uma doutrina muito bonita, que eu não vou explorar aqui, mas nós temos um curso que eu finalizei semana passada, que é a eleição incondicional. É uma doutrina da graça. Depois, se você quiser conhecer, acesse lá o nosso YouTube, está todo no nosso YouTube. Tem uma playlist, são 6 aulas apenas, onde eu trabalho essas doutrinas, e uma delas é a eleição incondicional. E por incondicional é exatamente isso. Deus elegeu livre e voluntariamente. Ele que quis, para a glória dele, foi uma decisão dele de amar você, Camilo. Você já pensou nisso? Isso te consola? Deus decidiu te amar, Violinda, te consola? E o amor dele não é um amor humano, não é um amor de adolescente. O amor do Deus eterno, imortal, imutável. Aleluia. E por isso, esse amor nos leva a santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, a salvação do pecado e da mentira, ela acontece por meio da santificação do Espírito. Essa é a salvação do pecado. Nós somos tirados do pecado, o pecado é tirado de nós. Os dois sentidos estão certos. Somos tirados do pecado e o pecado é tirado do nosso coração. Então, aquela história, eu sou salvo, mas eu posso viver pecando? Não tem nexo, porque se você é salvo para não pecar mais. É para você ser tirado do pecado e o pecado ser tirado de você, por meio da santificação do Espírito. E a fé na verdade. Então nós somos salvos da mentira, das ideologias, das filosofias, dos ídolos falsos, do entendimento de que só Cristo pode consolar, que não existe consolo em nenhum outro lugar. Cristão é cristão de verdade, é Cristo em tudo que ele faz, porque só Cristo é a esperança, porque só Cristo é o consolo. Aleluia. William Hendrickson, também um comentador, ele diz que aqui, nessa soberana eleição, não só o fim foi pré-ordenado, o fim é a salvação do eterna, que é a vida eterna. Mas não só o fim foi pré-ordenado, mas também os meios através dos quais ele se manifestaria. O fim é a salvação, os meios são a santificação por meio do Espírito e a fé na verdade. Isso é consolo. A santificação é um consolo para nós. Por quê? Porque é o próprio Consolador que opera no nosso coração. Se você ama o Senhor, como eu amo, e eu tenho certeza e convicção do meu amor pelo meu Deus, quando você peca, você fica muito triste, muito chateado, porque você pecou contra o Senhor. Quando eu peco, pelo menos as próximas horas ali do meu dia, nossa Senhor, não era para ter feito dessa forma. E eu me ajoelho, e eu oro, e eu peço perdão. Por quê? Porque eu me entristeço de ter feito algo contrário à vontade do meu Deus. Agora, nos consola saber que Cristo que está me aperfeiçoando, ou nos aperfeiçoando, e que é Ele que vai tirar todo o pecado de mim, por meio do Espírito Santo, e que um dia eu serei perfeito igual Ele é, e que um dia eu não irei pecar, eu não irei mais fazer algo que desagrada ao meu Deus. Isso me consola de uma maneira tão maravilhosa, saber que eu estou sendo santificado, não pela minha força, porque eu não sou capaz, mas pelo poder do Santo Espírito, pela força dele que opera no meu coração. Isso é maravilhoso.
Então, é este o consolo, é essa fé, na verdade, diante de tantas narrativas da mentira, saber que existe a verdade, que é o próprio Cristo. Aleluia. Bom, não para por aí. Cada versículo é tão maravilhoso desse texto. Paulo, ele escreveu com uma profundidade tão gigantesca essa porção, que agora no versículo 14 ele nos diz, isso também nos é consolo, que Deus nos chamou pelo Evangelho para a glória de Cristo. Olha só, eu estou só colocando de outras palavras o que o texto diz. Nós estamos vendo o que exatamente o texto está dizendo. Porque esse é o propósito dessa pregação, só dizer o que a Bíblia diz. Olha o que o texto fala. Foi por isso. Então, por causa da escolha de Deus, foi por isso que também Deus os chamou, mediante o nosso evangelho. Aqui Paulo fala nosso evangelho, mas não é outro evangelho, é o evangelho. O evangelho que os apóstolos pregaram, que Paulo pregou, que Timóteo pregou, que Silvano pregou, que é o mesmo evangelho que nós temos nas Escrituras Sagradas, e que é pregado ou foi pregado a nós, está sendo pregado essa noite. Então Deus nos chamou mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vários sermões nessa série, eu falei sobre essa glória, o fato que nós seremos glorificados. Mas antes de vermos isso, olha só, os que Deus escolheu livremente, soberanamente, voluntariamente, Ele também os chamou eficazmente. Aqui tem mais uma doutrina da graça, para você ir lá para o curso, aproveita as férias, são 6 estudos, 6 horas aí de aprendizado, volta lá no curso e vai aprender sobre chamado eficaz, vocação eficaz. Se Deus escolheu, Ele chama eficazmente. Ele chama por intermédio do próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em nós. É o Espírito Santo que traz a nós o entendimento que somos pecadores e que nos conduz até Cristo, que regenera o nosso coração trazendo vida. E se Ele então nos escolheu, Ele também nos chama de uma maneira eficaz. Você já viveu isso daí. Se você está aqui hoje, se você já é convertido, você já viveu isso. De repente, um dia você entendeu o Evangelho. Você escutou o Evangelho várias vezes, você escutou a palavra do Senhor de diversas formas, e você não entendia, não compreendia, não se rendia, às vezes tinha um coração duro. Eu escuto muitas pessoas falarem que antes tinha um coração duro, negava, queria perseguir, mas de repente um dia, escutando o Evangelho, talvez num culto, talvez numa pregação evangelística, você entendeu. Uau, calma aí, é isso mesmo? Jesus fez isso por mim? Nossa, que legal isso! Eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu me rendo aos seus pés. E você se converte. O que é isso? Chamado eficaz. Um dia Deus te chamou, te atraiu soberanamente. Te atraiu para a glória dEle, para a salvação. E esse chamado é feito por meio da pregação do Evangelho, da verdade que só Cristo salva, da boa notícia de que o problema do pecado, o problema da corrupção e o problema da condenação é resolvido por Cristo Jesus na cruz. E o propósito desse chamado, olha que legal, Ele nos escolheu, Ele está operando em nós a santificação, gerando fé em nosso coração. Ele nos chama eficazmente pela pregação do Evangelho, mas tem um fim. E qual é o fim? A glorificação em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não temos entendimento do que é isso. Nós sabemos, eu estou falando, glorificação, glória. Mas o que é isso? Qual é a profundidade disso? Qual é a grandeza disso? Paulo, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nessa vida, nessa terra onde o nosso coração se bandeia, o nosso coração se inclina para várias idolatrias, várias glórias deste mundo, nós não conseguimos compreender a grandeza dessa informação, a grandeza dessa revelação de que nós fomos preparados para a glória, para aquilo que realmente vai satisfazer o nosso coração, e já satisfaz aqueles que verdadeiramente estão em Cristo, mas satisfará de uma maneira muito
muito mais plena e profunda. Sermos tomados. Quando nós estávamos cantando, né? A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom de toda voz. Por isso que eu prego e não canto, viu? Então, quando nós estávamos cantando essa música, eu estava sentindo uma presença tão sublime do Espírito Santo. Por isso que culto presencial é muito melhor do que culto online, culto virtual. Porque a gente sente o Espírito Santo aqui em nosso meio. Imagina isso intensificado a 1000, não sei, infinitamente. Isso é a glória que espera da presença constante do Senhor. A gente não consegue mensurar isso daqui. E Paulo fala não apenas aqui. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29 a 30, ele diz: os que de antemão conheceu, ou os que de antemão ele amou, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora eu trouxe o versículo 30 aqui nos slides. E os que predestinou, predestinação é a mesma coisa ou coisa semelhante à eleição, a escolha soberana e o decreto soberano de Deus para a salvação. Então, tem tudo a ver. Aos que ele elegeu, ou seja, os que ele predestinou, a esses também chamou. É a ordem que Paulo está fazendo no outro texto. Deus escolheu no princípio, e a esses também ele chama eficazmente. Então, a esses que ele predestinou, a esses também ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. A justificação é dizer, não há mais condenação. Não serão mais condenados. E olha só, aos que justificou, a esses também glorificou. E sabe o que é legal nesse texto de Romanos? Eu não vou expô-lo aqui, porque senão na próxima série eu nem vou precisar mais expor esse texto que nós vamos estudar, Romanos 8. Mas sabe o que é legal nesse texto de Romanos 8? É que todos os verbos estão no passado. Faz sentido, predestinou no passado. Agora, glorificou também está no passado? Como assim? Se nós ainda não estamos na glória, como já somos glorificados? Porque é uma certeza indubitável. É uma garantia. Porque se Deus nos escolheu, se Deus nos chamou, se temos a graça e o Filho de Deus em nosso coração, se o Espírito habita as nossas vidas, já é certo. Nós já fomos glorificados na cruz de Cristo, e quando estivermos no céu, receberemos essa glória que está com Cristo, e Ele trará para a sua igreja. É certo. Isso é consolo, a certeza que seremos glorificados. Bom, o Tim Keller, ele faz uma pergunta bastante interessante para nós. E por que ganhamos a vida eterna? Essa glorificação, a salvação, tudo isso é a vida eterna, junto com Deus. E a pergunta é, por que nós ganhamos a vida eterna? Olha só o que ele diz. Porque Jesus foi morto. Somos amados com amor eterno de Deus. Por quê? Porque Ele foi abandonado. Triunfamos sobre o pecado, porque Ele foi torturado e morto. O Evangelho é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao coração do homem. Por isso, meus amados, o chamado de Deus sobre as nossas vidas é por meio do Evangelho. O Evangelho é esse entendimento simples e básico de que Cristo nos substituiu. Nos substituiu fazendo as boas obras que nós não conseguíamos fazer e não conseguiremos por força própria. Nos substituiu sendo bom para nós que somos imperfeitos, sendo justo para nós que somos injustos, mas também nos substituiu na condenação. Ele foi abandonado, ele foi morto e torturado, para que nós recebêssemos o amor eterno, para que nós vencêssemos pela fé. Por isso o Evangelho é o consolo. A boa notícia é que em Cristo temos a salvação. Aleluia. Somos chamados pelo Evangelho para a glória. E a glória que nos espera é o que Cristo merece. Pensa aí, o que Cristo merece? O que Cristo mereceu por nós? Ele foi o perfeito, obedeceu o Pai,
o homem perfeito que morreu na cruz, cumpriu tudo o que o Pai ordenou, inclusive receber a condenação de pecadores. Ele merece tudo, toda a glória. E como nosso substituto, ele mereceu para nós, em nosso lugar. Por isso, nele seremos glorificados. Aleluia. Terceiro lugar, como se não bastasse, né? Já estamos extremamente consolados aqui, com todas essas verdades, mas Paulo continua. E ele diz que Deus nos fortalece para perseverar e guardar a palavra. Aqui são 3 versículos e nós precisamos ver a construção de Paulo toda para entender esse ponto que eu coloquei aqui. O primeiro versículo, versículo 15, Paulo ele faz uma aplicação prática. Ele traz uma exortação diante dos 2 pontos anteriores. Diante da eleição e diante do chamado eficaz, Paulo aplica dizendo: assim, pois, irmãos, fiquem firmes. O que espera vocês é a glória de Deus. Então, fiquem firmes. Isso aqui é um chamado, é uma exortação, a perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar. Os dias são ruins, eu sei. Nós vivemos dias difíceis, eu sei. Há labutas tão grandes, inclusive por causa da vida cristã. Às vezes somos perseguidos e levados até a morte, como muitos cristãos no passado que foram mortos. Mas devemos nos manter firmes. Aquela igreja deveria se manter firme, mesmo em meio a grandes perseguições. Essa igreja estava sendo perseguida. Mas Paulo diz: olha, diante da glória, diante do amor de Deus, fiquem firmes. A igreja ela precisa ter uma postura ativa, na perseverança e na obediência. Fiquem firmes, guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Compreendam aqui, essas tradições aqui, nada mais são do que a palavra do Senhor, do que a doutrina dos apóstolos. Não entendam o que Paulo está dizendo para a igreja guardar as tradições de homens. Não, ele está dizendo, guarde aquilo que nós ensinamos, que nós os apóstolos ensinamos, que nós os apóstolos escrevemos em cartas e enviamos para vocês. Hoje nós não temos os apóstolos, mas nós temos o quê? As cartas, que nos dizem o que fazer. Então é para nós guardar o quê? Aquilo que os apóstolos ensinaram, as cartas que nos foi guardada e preservada até hoje, para a glória de Deus, que é a palavra do Senhor, o Novo Testamento. Agora, nós guardamos como? O que é guardar? Guardar é obedecer. É obedecer. Meus irmãos, essa é uma palavra que, não sei, parece que é tão vago, é tão superficial. Eu falo todo domingo, irmãos, nós precisamos obedecer. Não é por mérito, não é para merecer a salvação, mas por gratidão. Aí, amanhã, você tem um dilema na sua vida. E a palavra diz, faça A. O fulano diz, faça B. O seu amigo do colégio, da faculdade, do trabalho diz, faça C. O seu coração diz, faça D. A televisão, sei lá quem, diz, faça E. E você está com dúvida. E você está querendo fazer o D, que é o seu coração. Ou você está querendo escutar o seu amigo. Mas a Bíblia está dizendo, faça A. Você não entendeu isso. Eu não estou dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é mais uma possibilidade para você decidir se escolhe ou não. Porque é você que tem o controle da sua vida. Veja se isso não é o problema de Adão. Querer ser o seu próprio Deus, ter controle da sua vida. Eu estou dizendo, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, se para você existem outras possibilidades além da Bíblia, você entendeu tudo errado. Está entrando num ouvido e saindo no outro. Obedeça, continue naquilo que Deus nos ensina. Aleluia. Então, a igreja precisa ter uma postura ativa. Mas entenda, ter uma postura ativa não significa que é por nossa força e não significa que é para os nossos próprios méritos. Não. A motivação da firmeza é
e da obediência é o amor eterno de Deus. É isso que Paulo diz no versículo 16, que o próprio Jesus Cristo, agora ele está fazendo uma oração final, ele diz que o próprio Jesus Cristo, olha que coisa séria que ele está falando, ele está dizendo, olha, agora eu vou chamar Jesus aqui para conversa, que o próprio, em carne e osso, em pessoa, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Antes desse versículo 16, depois de falar sobre a força que vem do Senhor, ele diz que a motivação é o quê? O amor do Pai, o amor de Deus, o amor de Cristo. Então, a motivação para a obediência nunca é que eu tenha mérito suficiente para entrar no céu. Nunca é eu quero ser melhor do que os outros. Nunca deve ser, se eu não fizer isso eu vou para o inferno, eu sou obrigado a fazer. Não, deve ser o amor. Nós precisamos obedecer à palavra e ter uma postura de entender que a palavra é a única regra de fé e prática. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Ele é um Pai amoroso, e um Pai amoroso que quer o bem para os seus filhos, e Ele sabe o que é melhor e não eu. E quando eu submeto à vontade dEle, eu estou agradando a Ele, e isso é para o meu bem. Então, é amor, a motivação para a perseverança e a obediência ao amor eterno de Deus. E nós precisamos também compreender que o consolo e a força para a boa obra e boa palavra vem de Deus. Versículo 17. Que esse Deus que vos ama, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Ele traz duas coisas aqui, boa obra e boa palavra. O que ele está querendo se referir a isso? Que tudo que nós falemos seja boa palavra, seja a palavra do Senhor. Nós não devemos ter na nossa linguagem, nas nossas palavras, palavras torpes, palavras vãs, chocarrizes, piadas de mau gosto. Não, que as nossas palavras sejam boas para edificação. Isso é outro texto da Bíblia, eu estou só citando. E ele também fala de boa obra. A boa obra são todas as obras boas em obediência a Deus e também para o bem do próximo. São as boas ações, é o cuidado, é o amor. É quando eu faço algo para a edificação do corpo e da igreja, por amor. Agora, o ponto aqui é o que vem antes. Que Jesus Cristo, o próprio Jesus, em carne e osso, em pessoa, que Deus, o nosso Pai, né? Eu estou falando em carne e osso e pessoa, mas não que Ele vai aparecer em carne e osso, Ele faz isso por intermédio do Espírito Santo, que habita em nós. Que o próprio Cristo, por intermédio do Espírito, console e fortaleça. A força vem do Senhor. Irmão, você está fraco? Você não está conseguindo obedecer? Você não está conseguindo seguir o que a Bíblia está dizendo? Você está achando que a Bíblia está sendo dura? Busque força no Senhor. Ore. Busque se fortalecer em Cristo. É isso que o texto está dizendo. A nossa força para a obediência vem de Deus. Vem em Cristo. Entenderam? Então busque no Senhor. Amém. Eu quero caminhar agora para a conclusão. A gente ainda vai ter um período de aplicações, mas eu quero concluir com essa frase aqui. Porque é dessa frase que eu tiro o tema dessa noite e tudo isso que nós estamos conversando. O texto do versículo 16, nós já lemos, ele diz que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então olha só, Deus nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Nós temos 4 coisas aqui, eu fiz 3, mas são 4. Nós temos 4 coisas, olha só. Primeiro, Deus nos amou. Essa é a base de tudo. Eu estou falando desde o início que a base para o nosso consolo e para a nossa vida cristã é o amor de Deus. Ele nos amou e nos deu eterna consolação. Uma consolação que começa aqui nessa vida, você já pode se sentir consolado. Você não tem razão, se você é cristão verdadeiro e genuíno, você não tem razão para viver uma vida pessimista, para viver uma vida de cabeça baixa, de tristeza. Não. Deus nos salvou para a alegria, para a paz.
Então ele nos deu eterna consolação, paracleses, uma consolação, um encorajamento interior para viver essa vida, para enfrentar o que quer que for, para a glória do Senhor. E ele nos deu boa esperança. Aqui é a única vez que aparece essa expressão, e essa sequência, essa expressão boa esperança é a única vez que aparece na Bíblia toda. Boa esperança, porque sem esperança não tem como viver. Não tem. Se a gente perde a esperança, o que é de nós nesse mundo de Covid, na corrupção do país? Agora entenda, não devemos colocar esperança em qualquer coisa. Não é o emprego novo, não é a poupança, não é o político tal, não é a filosofia política, não é a economia do país, não é a sua capacidade, a sua força, não é a vacina. A inteligência do homem, a tecnologia. A nossa esperança deve ser a ressurreição. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Somos os mais infelizes de todos os homens, mas Cristo ressuscitou. E por isso nós temos esperança duradoura. A certeza de que eu e cada um de vocês vamos ressuscitar. Mas não com esse corpo perecível. Esses dias eu dei um soco ali naquela prateleira, cortou aqui, ficou doendo, né? Eu fiquei imaginando o Danilo que chutou o banheiro e quebrou o dedinho. Toda vez que ele conta eu sinto a dor, né? Não, meus irmãos, o nosso corpo não vai ter isso. Não é um corpo corruptível, mortal. É algo como Cristo é. Cristo ressuscitou. Quando? 2000 anos atrás. O corpo dele envelheceu? Perdeu um cabelo o corpo dele? Mudou alguma coisa? Glorioso e eterno para todo sempre. E a semelhança dele nós seremos. Essa é a boa esperança. Que os nossos queridos, os nossos irmãos, essas crianças que eu citei anteriormente, que perderam a sua vida dentro do ventre materno, já estão na glória de Deus Pai. E tudo isso pela graça. Marshall, comentarista que eu estou usando bastante nesse sermão, ele diz: as dádivas de Deus, isso é graça, dádiva, presente, depende da sua bondade e não do merecimento dos que o recebem. Não é porque você merece, que você é bom, porque você comprou, porque você veio aqui na igreja presbiteriana Nova Aliança, que você canta aqui ou toca igual o Eide toca. Não depende dos méritos, só da bondade de Deus. E isso dá mais base para a certeza indubitável de que Ele, nosso Deus, responderá à oração de Paulo. Qual oração? Que Deus nos console e nos fortaleça para a glória dele. Aleluia. Amados, eu trouxe aqui algumas aplicações. Eu quero ler para os irmãos. Eu vou só ler e fazer o mínimo possível de comentários, mas preste bastante atenção, porque uma dificuldade é colocar em prática tudo que nós aprendemos. E aqui eu trouxe cada frase aqui iniciando com um verbo no imperativo, para ficar bem simples e bem claro aos irmãos o que nós precisamos fazer. A primeira coisa é: ache no amor de Deus consolo, esperança e motivação para continuar. Por que você levanta de manhã? Porque eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que terminar meu mestrado, doutorado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser rico. Não, levante porque Deus te ama, faça tudo porque Deus te ama. Aleluia. Entenda que você não merece a salvação, nenhum de nós merecemos. O evangelho mata o nosso orgulho. O verdadeiro evangelho não deixa a gente arrogante, não, confronta as nossas vaidades. Então você não merece, mas Deus te dá pela graça.
Isso é maravilhoso. Creia. Se você ainda não creu, creia. E se você já creu, agradeça por Cristo ter sido condenado em seu lugar. Irmãos, nós não sabemos o que seria, o que será o inferno. Ele não consegue nem imaginar isso. E pela graça de Deus a gente nunca vai sentir isso. Mas alguém teve que sofrer o inferno em nosso lugar. Toda a dor, toda a ira, toda a justiça. Tintim por tintim, tintim. Tudo quitado na cruz. Louve a Deus por Ele ter te escolhido e ter chamado para a glória dEle. Eu sempre digo que essa doutrina maravilhosa da eleição incondicional, desse chamado do Senhor, Deus escolhe livre e voluntariamente. Não é isso que eu estou falando? Essa doutrina tira também o nosso orgulho, porque a gente quer merecer. Às vezes a gente fica pensando assim, pensa o Rafa lá, por que Deus me escolheu? Será porque Ele viu que eu seria um baterista legal? Será que Ele viu que eu me dedicaria no ministério infantil, ministério com jovens, seria um presbítero? Será que Ele viu que realmente eu poderia fazer umas imagens legais para a igreja? Foi por isso que Ele me escolheu? E a resposta é não. Ele escolheu porque Ele quis, livre e soberanamente. Ele é livre, Ele é soberano, Ele é Deus. Isso nos humilha, né? Mas ao mesmo tempo, entenda, o amor de Deus por você não depende de nada do que você é ou do que você faz. Se você deixar de fazer todas essas coisas, não deixe, por favor. Ainda assim Ele te amará. Já pensaram? Então louve a Deus por Ele ter te escolhido e ter chamado para a glória eterna. Procure o fortalecimento do Senhor para perseverar e obedecer. Para perseverança e obediência. É Deus que te fortalece. Está faltando obediência na sua vida? Busca a Deus e obedeça a palavra. Busque a santificação. Tem tudo a ver com obediência, a santificação. Santificação é o processo que Deus tira o pecado do nosso coração por intermédio do Espírito Santo e nos faz mais semelhantes ao seu Filho. Então busque a santificação do Espírito e cresça na fé em Cristo, a verdade. Cristo é a verdade. Então cresça na fé, na verdade. E uma última aplicação: pregue o Evangelho aos seus amigos, pois o Evangelho é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao coração do homem. Irmãos, vocês creem nisso? Então não tem aquele seu amigo que perdeu alguém? Não tem aquela pessoa que está chorando porque perdeu filho, pai, tio, tia, vovó, emprego, sentindo-se um lixo? Não adianta bater nas costas e falar, vai passar, vai ficar tudo bem, porque para essa pessoa não está passando, não está ficando tudo bem. Isso é superficial, isso é insensível da nossa parte. Agora adianta muito falar para essa pessoa que alguém sofreu em nosso lugar, que alguém recebeu todo o sofrimento, toda a enfermidade, todo o castigo para nos salvar, para nos garantir, é uma garantia daqueles que creem, para nos garantir a vida eterna. Ainda que o corpo mortal se corrompa, o corpo interior, nossa alma, se renova
todos os dias. Essa é a garantia. Curva sua cabeça e ore ao Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo